E aí pessoal, Suriel Portes aqui e olha só, nessa aula eu vou fazer o que muitas pessoas cobram para te ensinar. Eu vou te mostrar 7 principais estratégias para que você possa ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Muitos dizem que é necessário muitas estratégias, no entanto, eu vou te mostrar as 7 principais e quando você aplicar cada uma dessas daqui, eu tenho certeza que você vai ganhar bastante dinheiro e vai saber exatamente aonde entrar e aonde sair dessas operações e não vai perder dinheiro por conta de ansiedade e medo e principalmente por falta de conhecimento. Então você quer trabalhar com o mercado financeiro? Você vai precisar estar sempre atento, bem informado, imerso no mundo financeiro. Tem dias que você precisa ser ágil, rápido, veloz. Você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo. Meu nome é Suriel Portes e eu sou day trader profissional. Até agora eu já ajudei mais de 7.000 pessoas. Será que você vai ser o próximo? Então olha só, nessa aula eu vou te ensinar as 7 principais estratégias para que você, como iniciante do zero, possa aplicar de forma simples e rápida e possa ganhar dinheiro nas suas operações, mesmo que você esteja começando com pouco dinheiro. Quando você aplicar esses 7 tipos de entrada aqui, essas 7 estratégias, você vai poder saber aonde entrar e aonde sair de forma consistente nas suas operações. Você vai aprender a entrar e sair no lugar certo. Basta fazer exatamente conforme eu vou te explicar ao longo dessa aula. Antes de a gente começar, eu queria te convidar para você participar do meu canal aqui do YouTube. Clica no botão aqui de baixo para se inscrever e aproveita e também já deixe seu joinha aqui no vídeo, porque cada vez que você curte o vídeo, o YouTube divulga essa aula para mais pessoas. Então, deixe seu joinha e curte aqui e aproveita e me segue também nas outras redes sociais. Ao longo desse vídeo vai aparecer aqui em cima as chamadas para que você veja o meu Instagram, meu grupo no Facebook e outras redes também. Então, olha só. Quais são as principais estratégias para que você possa começar do absoluto zero e saber exatamente aonde entrar e aonde sair nas suas operações, para que você possa ganhar dinheiro logo no seu início, para que você possa de repente efetuar o seu primeiro saque na próxima semana, claro, se você aplicar o que eu vou te mostrar aqui. Então olha só, é importante que você entenda que todas as estratégias e ferramentas e tipos de gráficos que eu vou te mostrar aqui nessa aula, elas levam em consideração 3 coisas principais que são a base do mercado. Elas usam análise gráfica, price action e leitura de candle. Com essas 3 modalidades de análise gráfica, você consegue saber aonde entrar e aonde sair. E todas essas 7 estratégias que eu estou te mostrando aqui são com base então nisso. Análise gráfica, price action e leitura de candle. A primeira estratégia que eu quero te mostrar é que é o seguinte, o simples funciona. Muitas vezes quando você está começando do zero, talvez você esteja logo de cara procurando por estratégias ultra mega avançadas, ultra específicas e elas sim, elas realmente funcionam e muitos dos traders de elite utilizam elas também. Mas se você está começando do zero, o simples funciona. Você não precisa tentar complicar as coisas. Faz aquele feijão com arroz básico que eu tenho certeza que você também vai começar a ganhar dinheiro e entender o mercado de uma forma mais abrangente. Qual que seria as 2 técnicas mais simples de você operar com base em análise gráfica, price action e leitura de candle? A primeira delas é suporte. O mercado está em movimento de baixa, ele bate no suporte, ele começa a subir. O suporte é um ponto onde você teoricamente tem uma força de compra e o mercado possivelmente começa a subir. Outro tipo de entrada super simples do simples funciona é a resistência. O mercado está em movimento de alta, ele bate na resistência e começa a descer. A resistência é um ponto teoricamente onde o preço começa a encontrar uma fraqueza de alta e ponta de venda, a ponta vendedora começa a fazer o preço cair. Uma outra coisa muito simples também da Bolsa de Valores é o rompimento. O mercado está em um movimento de alta, ele rompe um nível de resistência e aí continua subindo. Rompimento, então,
é uma das coisas mais simples que existem sobre pontos de entrada e pontos de saída. Então, o simples funciona. Você não precisa ficar procurando por diversas estratégias, pontos de entrada e saída e técnicas altamente avançadas que apenas um grupo muito pequeno de pessoas utiliza, que são os traders de elite. Você, como iniciante do zero, você não precisa começar daquele jeito. Você começa com feijão e arroz, e o feijão e arroz vai fazer você ter uma boa consistência no seu começo, beleza? Então, suporte, resistência e rompimento são os 3 tipos de entrada mais simples que existem e que também funcionam se você aplicar da forma correta. Outra estratégia muito útil é o famoso 4 passos. O 4 passos é como se fosse uma variação, como se fosse um aprofundamento da técnica de suporte e resistência com a união também do price action e da leitura de candle. O price action eu sempre utilizei ele há muitos e muitos anos lá nos Estados Unidos, no mercado principalmente futuro de lá, da Nasdaq e da S&P 500. Aqui no Brasil, quando eu trouxe essa estratégia para cá, muitas pessoas começaram a utilizar também. Inclusive eu criei uma série, uma playlist aqui no meu canal do YouTube chamado A Série Analista, onde eu ensino em mais detalhes a estratégia dos 4 passos, que existem 2 tipos. Existem os 4 passos da continuidade e existem os 4 passos da reversão. Eu vou te mostrar aqui como que funcionam os 2, porque esses 2 tipos de entrada são muito úteis para que você possa começar do zero e saber onde entrar e sair da forma correta. O famoso 4 passos, como é que funciona? Existe o 4 passos da continuidade e existe também o 4 passos da reversão, o 4PC e o 4PR. 4 passos da continuidade funcionam assim. Digamos que o mercado esteja em um movimento de alta, ok? Quando o mercado tem um movimento de queda, aqui a gente vai demonstrar esse tipo de formação, que é um fundo e um topo querendo ser mais alto do que o outro. Só que esse topo ali, ele vai ser formado por um candle de força. E aí vai ser o seu ponto de entrada. O 4PC, então, são 4 passos. O primeiro passo, então, do 4PC, que são 4 passos, é você identificar para que lado que o mercado está indo. Se o mercado estiver em um movimento de alta, com topos e fundos mais altos, então você sabe que o mercado está subindo. O segundo passo é você encontrar a estrutura de alta. Isso daqui é uma estrutura de alta, topos e fundos mais altos. O quarto passo é você, nesse topo aqui, você encontrar um candle de força, ou seja, leitura de candle. Esse candle de força tem que romper esse topo anterior, deixando assim um topo mais alto. Só que esse topo mais alto vai se formar por conta do candle de força que rompeu o topo anterior. Aí você vai entrar e você vai ajustar o seu stop. Esse é o 4 passos da continuidade. Existe também o 4 passos da reversão, que é, por exemplo, aqui embaixo a gente tem um nível de suporte. O mercado está em um movimento de baixa e no suporte ele faz a estrutura de alta, que é fundo, fundo mais alto e topo sendo rompido pelo candle de força. Então, basicamente, o 4 passos tem essa formação, só que esse topo aqui ele vai ser rompido por um candle de força. O 4 passos é muito útil para você identificar de uma forma rápida para que lado que o mercado está indo, porque ele leva 4 passos. O primeiro passo é você identificar a direção. E para você fazer isso, você vai estar olhando para o tempo gráfico maior, o gráfico de 15 minutos ou o gráfico de 4 horas. Quando você saber para que lado que o mercado está indo, ou ele está subindo ou ele está descendo, você vai para o segundo passo. O segundo passo é você localizar uma estrutura a favor desse movimento do gráfico maior. Então, se no gráfico maior a gente está subindo, em movimento de alta, no tempo gráfico menor, que é o gráfico de 5 minutos ou o gráfico de 1 minuto, você vai encontrar uma estrutura a favor do gráfico maior. Então, se no maior a gente está subindo, no menor a gente tem que ter topos e fundos mais altos. Só que o seu gatilho de entrada, o seu ponto de entrada, vai ser quando o segundo topo for maior do que o anterior, só que ele vai ser maior por um candle de força que vai romper ele. Então, esse é o 4 passos. Se você, por sinal, já conhece o 4 passos ou já operou com base no 4 passos, deixa um comentário aqui embaixo para a gente representar a turma do 4 passos. Não coloque embaixo se você já utilizou antes e já conhece essa estratégia. Outra estratégia, a terceira, para que você possa começar do zero e ganhar dinheiro, são figuras de mercado. E as figuras de mercado, elas são com base em análise gráfica, análise técnica.
Existem algumas figuras que são principais e as mais lucrativas. Existem figuras para continuidade de movimento, ou seja, digamos que o mercado esteja subindo. Existem figuras que te mostram se o mercado vai continuar subindo e é lá que você deve entrar. E existem também figuras de reversão de movimento, que o mercado está subindo e ele reverte, começa a descer. Provavelmente lá em cima, antes de ele começar a descer, foi porque apareceu uma figura também. Então, qual seria a principal figura de continuidade de movimento? Digamos que o mercado esteja em um movimento de alta, o mercado está subindo. Quando o mercado estiver subindo, muitas das vezes, se a gente for olhar de perto, a gente vai estar fazendo esse tipo de movimentação, que são topos e fundos mais altos. Tem algumas vezes que o mercado vai começar a descer e vai fazer esse tipo de movimentação. E aí você vai ver que isso daqui vai ser o mastro e isso daqui vai ser como se fosse uma bandeira. O seu ponto de entrada vai ser quando o preço romper isso daqui. Então aqui vai ser o seu ponto de entrada. É aqui que você vai entrar no lugar certo. O seu stop vai aqui embaixo e o seu alvo vai lá em cima. Então você entrou aqui, o seu stop está curto e o seu alvo está lá em cima. Então essa é uma figura de continuidade de movimento. Existem também figuras de reversão de movimento, que é quando o preço está em um movimento de alta e aí lá em cima ele faz esse tipo de movimentação. Onde a gente tem um topo mais alto do que o outro, mas o próximo topo ele acaba sendo mais baixo. O seu ponto de entrada nisso daqui que a gente chama de ombro, cabeça e ombro, sendo isso daqui o ombro, isso aqui é a cabeça, isso daqui é o ombro, o CO, vai ser quando isso daqui ser rompido, que é o que a gente chama de linha do pescoço. Aqui vai ser o seu ponto de entrada, o seu stop vai acima desse primeiro topo e o seu alvo vai lá em cima naqueles fundos anteriores. Então o ombro, cabeça e ombro tem esse formato e o seu ponto de entrada vai ser nesse rompimento ali. Essa é uma figura de reversão do preço. Então, existem diversas outras figuras de mercado, só que essas são as duas principais. Eu te mostrei duas. Uma para continuidade de movimento, porque na maioria das vezes o mercado está em uma continuidade de movimento. Muitas vezes a pessoa vem na seção de perguntas aqui embaixo do vídeo, ou até mesmo em mentorias ao vivo que eu dou para pequenos grupos de alunos, e a pessoa me pergunta, Portes, como é que eu faço para identificar um ponto de reversão? Quando que o preço vai reverter? Na maioria das vezes o preço nunca reverte, ele só faz um pullback. Tá? Se você for pegar, por exemplo, o ativo Domini Índice aqui no Brasil, a última vez que a gente reverteu foi em 2016, que era quando o mercado estava em movimento de baixa e aí reverteu e começou a subir. Desde então, a gente já está indo para o 4º ano seguido sem reversão. O que existem são diversos pullbacks no preço. Então, normalmente, na maioria das vezes, você vai estar utilizando a estratégia de continuidade, como é o caso da bandeira, e vai ter vezes que vai voltar num pullback por conta de ter aparecido uma figura de reversão, teoricamente, que na verdade só originou um pullback, que é o caso do ombro, cabeça e ombro. Essas, então, duas figuras essenciais para que você possa operar no day trade em qualquer ativo, em qualquer mercado. Agora, eu sei que muitos de vocês talvez estejam pensando uma coisa. Qual tempo gráfico eu utilizo para aplicar todas essas estratégias? Essas estratégias funcionam em todos os tempos gráficos. No entanto, é importante que você entenda os diferentes tipos de tempos gráficos. A gente tem diversos tipos. A gente tem o gráfico geral, a gente tem um gráfico âncora e a gente tem um gráfico de entrada. O gráfico geral normalmente é o gráfico diário, é o gráfico de 1D. O gráfico âncora normalmente é o gráfico de 4 horas ou o gráfico de 15 minutos. E o gráfico de entrada, ele normalmente é o gráfico de 5 minutos ou gráfico de 1 minuto. Então, você vai entrar, o seu ponto de entrada vai acontecer nesses dois gráficos. A sua análise vai acontecer nesses gráficos. E aqui é só para você ter um panorama geral para que lado que o mercado está indo. Então, se em algum momento da explicação dessas estratégias você se perguntou qual tempo gráfico você deve estar utilizando, são esses os principais tempos gráficos. Agora, é importante que você saiba que quanto maior for o seu tempo gráfico, mais consistente vai ser o seu ponto de entrada. E se você quer entrar e sair no lugar certo, você precisa estar sempre operando, na minha opinião, no gráfico de 5 minutos.
Se você está operando no gráfico de 1 minuto, a gente só opera nesse tempo gráfico pequeno quando a gente está fazendo um tipo de operação chamada scalp. O que é scalp? São aqueles trades rápidos, aqueles trades de segundos que você entra e sai rapidamente. O gráfico de 1 minuto é utilizado para isso, o gráfico de 5 minutos é para você utilizar em estratégias um pouco mais robustas como é essa daqui. Agora, o quarto tipo de estratégia que você pode utilizar são os famosos padrões de candle. A gente já sabe, através de diversas pesquisas, diversos estudos e principalmente diversas aplicações, que existem apenas 13 sinais de candle que são altamente lucrativos, que são os melhores tipos de entrada com base em leitura de candle. E dos 13, existem alguns que são formados com apenas um candle, alguns que são formados com 2 candles e alguns que são formados com 3 candles. Eu vou te mostrar aqui 2 sinais de candle através da leitura de candle que você pode utilizar em qualquer um dos tempos gráficos para definir o seu ponto de entrada. O primeiro padrão de candle é o que eu costumo chamar de engolfo de alta. O mercado está em um movimento de alta e aí vai aparecer um candle pequeno, porque o mercado, afinal de contas, estava caindo. E esse candle, na maioria das vezes, vai ser um candle vermelho, tá? O próximo candle é um candle verde, só que esse próximo candle vai engolir completamente o candle anterior, ou seja, vai engolfar completamente o candle anterior. Quando isso acontece, você tem um ponto de entrada. Outro sinal de entrada, dessa vez formado por 3 candles, é o estrela da manhã. O mercado está em movimento de baixa, aqui vai aparecer um super candle de baixa caindo, um candle vermelho. Aí vai aparecer um candle pequeno, que pode ser tanto verde ou vermelho, só que o terceiro candle vai ser um candle verde. E quando esse padrão aparecer, que a gente chama de estrela da manhã, um padrão de 3 candles, quando isso aqui aparecer, vai ser o seu ponto de entrada, quando esse candle aqui for rompido. Então, esses são os 2 principais tipos de padrões de candle e é claro que eles existem para o outro lado também. Aqui eu te mostrei um mercado em alta, então se o mercado está subindo, quando aparecer uma vela verde maior engolindo a vela vermelha, você vai ter um engolfo de alta. Quando você tiver em um mercado subindo um grande candle vermelho, um candle pequeno e um candle grande verde, você vai ter o estrela da manhã. Então esses são os 2 principais padrões de candle para que você possa operar, saber aonde entrar e saber aonde sair das suas operações. O quinto tipo de estratégia que você pode utilizar para fazer suas operações são as microestruturas. O que significa as microestruturas? As microestruturas seriam basicamente você fazer scalp. O que significa isso? Você entrar e sair de forma rápida nas suas operações. Para que você possa fazer scalp, você pode fazer isso através das microestruturas. O que seria isso então? Seria você fazer análise como se fosse você comprimir a análise geral. A gente tem 4 passos, né, que é o mercado de movimento de alta, depois a gente tem os topos e os fundos. Isso aqui é o 4 passos, correto? O mercado está em movimento de alta e a gente tem o topo e o fundo. Essa daqui é a formação dos 4 passos. Só que a gente pode ter esse tipo de formação, que é uma estrutura de alta, no que eu costumo chamar de microestrutura. O que seria a microestrutura? Seria você fazer aquele tipo de análise de uma forma extremamente comprimida, de uma forma extremamente rápida, somente utilizando a leitura de candle. Como é que funciona? Se a gente tem um candle verde, tá? Um candle de alta. Depois a gente tem um candle vermelho. E depois a gente tem um candle verde de novo subindo. Se você parar para olhar isso daqui, você vai ver que isso daqui na verdade é esse movimento de alta, ou seja, uma estrutura de alta. Porque aqui a gente estava nesse candle aqui, a gente estava subindo, certo? Depois nesse candle aqui vermelho a gente desceu e depois nesse candle aqui novamente a gente estava subindo. Então isso daqui é uma microestrutura com apenas 3 candles. Quando você entrar aqui, você vai ver que você vai poder fazer um scalp extremamente rápido e muitas das vezes ganhar dinheiro porque você vai estar apenas utilizando a oscilação da microestrutura. Esse tipo de entrada é muito lucrativo e isso daqui também pode ser feito com apenas 2 candles.
Por exemplo, se esse candle aqui for um candle de alta e esse segundo candle, um candle pequeno, mas com um grande pavio, significa que aqui a gente subiu. Nesse candle você deve saber que pavio, e está vindo por sinal uma aula sobre leitura de candle para você entender como é que funciona. Isso aqui é um pavio, então a gente desceu nesse pavio e depois a gente subiu nesse pavio. Ou seja, então o mercado desceu e depois subiu de novo. Isso daqui também é uma microestrutura. Então, quando você está utilizando microestrutura, você está lendo, no caso, analisando entre os candles. Você está analisando de uma forma muito rápida e pouquíssimas pessoas fazem isso. Então, aquilo que poucas pessoas fazem é aquilo que gera mais dinheiro. Porque a maioria das pessoas faz aquele basicão. Quando você começa a utilizar microestrutura, você já saiu aqui do simples, já saiu do feijão e arroz, que também funciona, é o que a maioria utiliza, mas você já está utilizando estratégias um pouco mais avançadas que os traders de elite utilizam. Microestrutura é o poder. Se você utilizar isso, você vai ver que você vai ganhar muito dinheiro, principalmente se você estiver utilizando scalp e você estiver operando com uma quantidade maior de contratos. 5, 10, 15, 20 contratos. Se você entrar e sair rapidamente com microestrutura, você vai ver que você vai ganhar muito dinheiro. Outro segredo de muitos traders de elite é o gráfico de ticks. O que seria o gráfico de ticks? Então, o gráfico de ticks é uma coisa que apenas os big players, os grandes traders, os verdadeiros traders de elite utilizam. Sabe aquele papo de que existem algumas ferramentas que poucas pessoas utilizam que favorecem o seu ponto de entrada e o seu ponto de saída? Sabe aquele papo de existe uma técnica secreta que poucas pessoas sabem e elas ganham muito dinheiro com aquilo? Então, isso daí é o gráfico de ticks. O que seria o gráfico de ticks? A maioria das pessoas faz trades, entra e sai através do gráfico temporal. Gráfico de 1 minuto, gráfico de 5 minutos, 15 minutos e etc. Algumas outras pessoas vão um pouquinho mais além e tentam utilizar também o gráfico de Renko. Só o gráfico de Renko é muito ruim comparado com o gráfico de tempo. Então, se você está somente no gráfico de tempo, o gráfico de 1 minuto, o gráfico de 5 minutos, existe algo ainda melhor. É o gráfico de ticks. Para você entender, o gráfico de 1 minuto, se você coloca, por exemplo, 5 minutos, a cada 5 minutos vai acontecer um novo candle. A cada 5 minutos, uma nova vela vai iniciar. Só que dentro de 5 minutos pode acontecer muita coisa. E aí que vem o gráfico de ticks. O gráfico de ticks ele não está nem aí para o tempo que você colocou. Ele é configurado com o número de trades. Então, por exemplo, se você está utilizando o gráfico de 1.600 ticks, isso significa que foram 1.600 trades realizados dentro daquela vela. Ou seja, um gráfico de ticks ele pode abrir e fechar em uma questão de 1 minuto, uma questão de 5 minutos, 10 segundos, 1 segundo, não importa, qualquer tempo. Somente vai se fechar e se abrir uma nova vela quando 1.600 trades forem realizados. Com base nisso, você consegue ter dentro do candle o price action e a leitura de volume do mercado. Só para você ter uma ideia, se a gente tem 1.600 ticks e a gente fecha num candle verde super forte, significa que foram aqui nesse candle 1.600 pessoas que compraram. Ou seja, a gente já está meio que vendo a quantidade de volume, a quantidade do price action, o fluxo de ordens dentro desse candle. Então a gente está vendo tudo dentro do gráfico de ticks. Quando você tem sinais de força no gráfico de ticks, eles são realmente muito mais consistentes do que no gráfico de candle, no gráfico de tempo. Porque quantas vezes você viu lá no gráfico de 5 minutos ou no gráfico de 1 minuto um super candle de força, você entrou e o mercado não foi a favor do candle de força, ele simplesmente reverteu. No gráfico de ticks você não teria visto esse candle de força, ele só apareceria se realmente fosse força e muita gente, muitos trades de compra tivessem sido realizados dentro daquele gráfico. Só que tem um problema. Existem algumas plataformas no Brasil gratuitas e pagas. Plataforma gratuita, se você está começando do zero, é a MetaTrader 5. Plataforma paga, se você está começando do zero, é a Profit Chart. Se você está economizando dinheiro, não tem muita grana para começar e está começando com a plataforma grátis do MetaTrader, infelizmente você não vai poder usufruir do gráfico de ticks porque não tem ticks no MetaTrader, beleza? Se você quiser utilizar o gráfico de ticks, você vai ter que utilizar ele em plataformas mais avançadas, plataformas profissionais.
e uma delas é a Profit Chart. Também você pode utilizar na Trade ou também no ProTrader. Essas são as 3 principais plataformas que existem o gráfico de ticks. Talvez há planejamentos de que no MetaTrader versão 6 a gente tenha a possibilidade de utilizar gráfico de ticks nessa nova versão do MetaTrader. Então tem que esperar ela sair para a gente realmente confirmar se vai poder utilizar ou não. No entanto, na plataforma gratuita do 5, MetaTrader 5, não tem ticks, só em plataformas pagas. Então não precisa ficar perguntando aqui se o MetaTrader tem ticks ou qual plataforma tem ticks. Assiste o vídeo que você vai saber. Agora, a 7ª estratégia para que você possa começar e saber entrar e sair no lugar certo é a estratégia do Fibonacci. Muitas pessoas me perguntam como que faz para utilizar o Fibonacci da forma correta para saber entrar e sair no lugar certo nos seus trades. O Fibonacci, na minha opinião, é uma das melhores ferramentas que um trader pode utilizar porque ela mede, é para você mensurar o pullback do gráfico. Sabe quando o mercado está subindo e de repente ele começa a fazer uma queda? Aquilo é o pullback. Quando ele começa a cair, você deve se perguntar aonde que ele vai parar de cair e continuar subindo. Você consegue saber disso através da marcação dos níveis de Fibonacci. Sabe como que você marca o Fibonacci? Desse modo. Se o mercado começou aqui e aqui ele começou a subir, e aí ele chegou lá em cima, e lá em cima ele começou a cair, aonde que ele vai parar de cair? No Fibonacci. Então, se o mercado está subindo e aí ele começou a cair, você tem que pegar o Fibonacci daqui de baixo e subir com o Fibonacci até onde ele começou a cair. Desse modo, você vai ter um nível de 50% e você vai ter um nível de 61,8%. Esses dois níveis são o poder do Fibonacci e quando o mercado bate aqui, na maioria das vezes, ele sobe e você pode ir ainda mais além. Se a gente está em um Fibonacci em um movimento de alta, se começou a subir, você marca o Fibonacci de baixo para cima, se começou a cair, você marca o Fibonacci de cima para baixo, aqui vai ser um nível de 50 e 61,8, certo? Nesse nível, agora que você está utilizando essa ferramenta, você pode utilizar qualquer uma das outras estratégias. Aqui pode aparecer um ombro, cabeça e ombro. Aqui pode aparecer um ponto de reversão com um fundo duplo, que é uma outra figura que eu não te mostrei aqui, mas também é muito importante. Aqui nesse nível de Fibonacci pode aparecer o 4 passos. Aqui pode aparecer microestrutura. Então aqui no Fibonacci nada mais é do que um nível de suporte. E é aqui que você pode utilizar qualquer uma dessas outras estratégias para que você possa entrar na sua operação no lugar certo e ganhar dinheiro. Essas são as 7 estratégias para você olhar para o gráfico e saber exatamente aonde você deve entrar, aonde você deve sair e principalmente como ganhar dinheiro mesmo que você seja iniciante do absoluto zero. Você pode utilizar qualquer uma das estratégias em qualquer tempo gráfico, preferencialmente no gráfico de 5 minutos. Para analisar isso aqui tudo, você pode utilizar o gráfico de 15 minutos. Analisa no 15 e entra pelo 5. Só assim você vai ter muita consistência e só assim você realmente vai ganhar dinheiro de forma rápida, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Porque uma das perguntas que eu mais recebo é quanto tempo leva para que eu possa me tornar consistente no trade. O tempo que leva é o tempo até você encontrar uma estratégia que funciona. Eu te mostrei 7 estratégias que funcionam. Então, se com isso daqui você ainda não conseguir, é porque você está fazendo alguma coisa de errado. E para descobrir o que você pode estar fazendo de errado e realmente ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, eu quero te convidar para fazer parte do projeto Renda Extra. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai ter o link para poder se inscrever para o projeto Renda Extra, que vai acontecer dentro de alguns dias. E dentro do projeto Renda Extra, a gente vai aprofundar cada vez mais como entrar, como sair do lugar certo, como não ter medo, como não perder dinheiro e como superar realmente a parte toda complexa da Bolsa de Valores e entender exatamente o que você deve fazer. Aqui embaixo tem um botão para você clicar, para você se cadastrar e realmente de uma vez por todas nunca mais ter que perguntar aonde que você deve entrar.